As amizades que você tem hoje vão determinar se o seu futuro vai ser bem-sucedido ou se vai ser um futuro de fracasso. Isso é extremamente importante e é um princípio que nós não podemos ir de encontro. Eu vou dar um exemplo que vai ficar muito bem claro na sua mente. Eu estou fazendo um projeto e aí eu estava fazendo um site e eu perguntei a opinião de um amigo meu, o que ele achava desse site. E esse amigo meu, um amigo pessoal, começou a falar: cara, tá incrível esse site, tá maravilhoso, tá muito bom, gostei muito das imagens, das cores, etc. Eu falei: poxa, que legal, que meu amigo tá me elogiando. E aí eu tava tendo uma reunião agora de tarde com o meu gestor de tráfego. E aí eu perguntei para ele: irmão, o que tu acha desse site que eu tô fazendo aqui? Ele falou: irmão, tá errado isso, tá errado isso, tá errado aquilo, o site está desconfigurado para mobile, os textos estão atrapalhados, as imagens estão sobrepostas uma pelas outras, enfim, ele começou a descrever vários erros que o meu site tinha. E aí eu pensei: poxa, eu achava que já estava tudo pronto, achava que já estava tudo bem, mas na verdade eu vou ter que fazer várias alterações para que chegue ao ideal. E isso gera um incômodo, né? Poxa, eu vou ter que ter mais trabalho para poder chegar ao resultado que eu queria. Mas esse é o ponto essencial. Se você estiver tirando suas dúvidas, se você estiver colocando a régua da sua vida sobre pessoas que não estão onde você quer chegar, você nunca vai chegar no seu sonho, no seu objetivo. Se você está nivelado e perto de pessoas que vivem em um nível de mediocridade, a sua vida ela vai ser medíocre. A Bíblia ela fala que se você andar com sábios, você vai se tornar sábio. Mas se você andar com tolos, você será tolo. O que isso quer dizer? Que o nosso ciclo, ele influencia completamente nas pessoas, na pessoa que nós vamos nos tornar. E você precisa ter isso com clareza. Trazendo isso para o âmbito espiritual, por exemplo. Se você chegar para um amigo seu, um colega seu, e falar: irmão, quanto que tu tá lendo da Bíblia por dia? Ele provavelmente vai falar assim: mano, eu leio um versículo da Bíblia, se muito, um capítulo. Aí você que tá lendo um versículo da Bíblia vai falar: poxa, tamo bem então, já que o meu amigo do lado, ele também tá lendo só um versículo, então tá excelente, tá ótimo. Mas se você chegar para uma pessoa que tá lendo a Bíblia com mais frequência e perguntar, se você perguntasse para mim, por exemplo, né? Lucas, quanto é que você tá lendo da Bíblia hoje em dia? Eu ia falar para você: irmão, infelizmente, hoje eu só li a Bíblia toda 2 vezes esse ano. Eu, infelizmente, só li a Bíblia inteira 2 vezes no ano. Por quê? Porque eu poderia ter lido mais. Se eu tivesse mantido uma constância de leitura, eu poderia ter lido a Bíblia toda esse ano 6 vezes. A gente está no mês 6, né? Poderia ter lido ela 1 vez por mês. Aí você que está lendo 1 vez por mês vai ver o contraste e vai pensar: poxa, então não está tudo bem eu ler só um versículo. Tem estudos que comprovam que 51% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Então, se você chegar para esse tipo de pessoa que nunca leu a Bíblia toda e falar: e aí, irmão, tá tudo bem eu ler só um versículo da Bíblia? Ele vai falar que tá tudo bem, mas não tá, irmão. Não tá você ter esse tipo de dedicação. Experimenta comer 1 vez por semana. Aí você vai ver como é que você vai estar daqui a 30 anos. Se é que você vai chegar lá. Você não vai ter os nutrientes, você não vai ter o que é necessário para você manter o seu corpo. Assim é na vida espiritual, assim é na carreira profissional. Se você chegar para um cara que tá ganhando um salário mínimo, e aí ele tá feliz em ganhar um salário mínimo, e você pergunta: irmão, como é que é trabalhar entrar em tal emprego? Ele fala: não, irmão, é excelente, é muito bom trabalhar lá, eu ganho meu salário todo mês certinho e etc. Logo, daqui a 20, 30 anos, você vai estar ganhando um salário mínimo, porque você achou que era normal. Eu vim de uma cidade no interior, isso aconteceu comigo, isso é verídico, em que a gente estava perto de se formar no ensino médio, né? Eu saí no 2º ano, fiz supletivo para poder entrar na faculdade. Entrei com 16 anos, mas antes de eu sair, rolava aquelas conversas: e aí, o que você vai fazer quando você crescer? Aquela pergunta que permeia a gente sempre: o que você vai fazer quando você crescer e etc. E muitos dos meus colegas, eles falavam: velho, eu quero trabalhar na fábrica da cidade. Só que a fábrica da cidade, o pessoal ganhava R$ 800, não muito mais que um salário mínimo. E aí eu vi
uma diferença gritante, porque eu não queria viver minha vida ganhando um salário mínimo, assim como você também não quer. Então eu entendi que se eu continuasse nesse mesmo ciclo social, eu ia passar a achar que é normal ganhar apenas um salário mínimo. Eu não ia ter o horizonte de que tem pessoas que ganham muito mais que isso. Eu não ia ter a visão de que tem várias outras pessoas que ganham isso por dia. Entendeu? Por quê? Porque aquilo não era uma realidade para mim. Então você precisa cuidar absurdamente com as amizades que você está nutrindo, que você está mantendo por perto. Porque se você tiver amizades que não estão no nível que você quer chegar ou não querem chegar lá, você nunca vai realizar os seus sonhos, as suas metas e os seus objetivos. Por isso, se cerque das pessoas certas para que você possa chegar ao seu ideal. E aí, esse processo para chegar lá, ele vai ser sim doloroso, vai ser sim dificultoso, mas é o processo. Entende? Quando eu ouvi do meu gestor de tráfego que eu precisava mudar muita coisa, aquilo me deixou, sabe, estressado. Eu pensava que já estava tudo bom, já estava perto para fazer o lançamento, mas aí ele me falou, não tá bom não, velho. Precisa mudar muita coisa ainda. E aí isso me dá o direcionamento de algo que eu preciso fazer. Porque senão você vai chegar com 80 anos de idade, você vai olhar para trás e você vai pensar, puxa, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter estudado mais. Eu poderia ter me conectado com tal pessoa, saído de certos ciclos sociais para poder chegar ao objetivo que eu tanto almejava. Só que se você não fizer isso, ninguém vai fazer. Entendeu? Você vai estar com 80 anos labutando para conseguir o INSS. Então fica com essa mensagem, eu espero que isso possa te gerar uma motivação para você dar um gás na sua jornada. Não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.